Oi, gente! Hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho de como que viver aqui na China mudou a minha vida, de como fez eu ver tudo de uma perspectiva diferente. Eu falei com a minha mãe tá aqui junto comigo aqui em Xangai, ela passou algumas semaninhas aqui comigo, e eu falei com ela que quando a gente vive em outro país, aquela nossa visão rígida de que tudo tem que ser feito de uma coisa, da forma que a gente conhece, ela muda muito. E mudou muito. Por exemplo, a couve-flor. Você acha que couve-flor vai ser sempre feita de uma forma, ou bife de fígado vai ser sempre feito de uma forma, ou transporte é feito de uma forma. Não, quando você sai daquela caixinha, igual eu saí da minha caixinha e eu vim para um país muito diferente, uma cultura muito gritante, diferente da nossa, você entende que tudo é feito de uma forma diferente, que tudo tem jeito, tem formas diferentes de inovar tudo. E isso quando a gente realmente sai da nossa caixinha, sai daquela bolha, a gente estoura aquela bolha que a gente vive, a gente começa a ver que isso é realmente verdade. E hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês a minha história. Eu tenho 28 anos hoje, eu saí de casa aos 21, eu já era professora de inglês, eu comecei a dar aula de inglês em 2018. Em 2019, uma aluna querida na época falou assim: ai, Camis, eu conheço alguém que foi pra China fazer um intercâmbio e tudo mais. Aí eu falei: meu momento, vou ir fazer o intercâmbio, que em outro momento eu falo sobre ele, mas para resumir, foi uma experiência difícil porque eu passei o Covid aqui, né? Durante o Covid eu me quebrei muitas vezes, eu tive alguns problemas de saúde mental mesmo, eu tive alguns problemas também de food disorder, eu esqueci como falo em português, que é problemas com a alimentação. E aí, em 2021, eu comecei a trabalhar como professora de inglês mesmo, sabe, mais ativa. Eu tive contato com, enfim, outras pessoas e outras nacionalidades, porque eu saí um pouquinho daquela bolha de tipo, cara, eu preciso conversar com pessoas sem ser só meus amigos brasileiros, eu preciso, enfim, encontrar outras culturas e me aprofundar e não somente viver naquilo que eu já conheço, porque isso é uma coisa muito interessante sobre mim. Parece que eu gosto de trocar de muitas coisas, tipo assim, de viver coisas diferentes, mas eu sou muito apegada à rotina. Eu não gosto de conhecer gente nova, tipo assim, chegar num lugar tipo, ai, olá todo mundo. Eu gosto de já ter pelo menos uma segurancinha ali, alguém que eu já conheço pra eu já chegar, ter um porto seguro pra eu aos poucos, sabe, ir lendo o ambiente. Eu nunca gostei de trocar de escola desde criança, por mais que eu tenha trocado muito de escola. Sempre foi uma coisa que eu me senti desconfortável, mas eu nunca expus isso, nunca abri isso, porque, enfim, né, gente, não é tudo que a gente tem que ficar falando e eu não achava que era necessário ficar falando sobre isso. E eu acho que quando eu fui morar sozinha, assim, aqui, eu comecei a conhecer pessoas, eu tinha muita expectativa de que tudo seria ótimo. Mas por algum motivo eu não tinha aquela percepção de que se a comida faltasse na geladeira, era eu que tinha que comprar. Se eu não conseguisse fazer um networking para um trabalho melhor, seria eu que seria prejudicada. Se eu não conseguisse me comunicar com as pessoas de forma plena, a minha comunicação seria interrompida. Então, essas expectativas elas foram sendo quebradas ao decorrer dos meses e dos anos que eu fiquei aqui, porque eu comecei a entender que uma couve-flor, ela não vai ser feita sempre da mesma forma, sempre vão ter formas diferentes de ser feita, né? E isso eu fui ficando mais humilde em relação às minhas próprias expectativas. Eu comecei a entender que o mundo ele não era da forma que eu esperava e que ele não precisava ser daquela forma, que eu não precisava ter expectativas de que a minha vida seria de forma linear. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês? E uma das coisas que mais me afetou foi solidão. Eu acho que a solidão, quando você é expatriado, ela bate na sua porta de formas diferentes. E pra mim, eu era solteira, todos os amigos que eu tinha aqui, eles eram parte da minha família, né, que eu construí, que eu escolhi aqui. E às vezes você se aproxima de pessoas, às vezes pessoas que estão lá atrás, que ficaram em casa, ficaram no seu país, que são pessoas que elas não vão entender o processo que você está vivendo. E essa solidão, ela parece que ela aumenta, porque parece que você não tem companhia, mas você tem barulho. Eu acho que foi uma coisa que me afetou muito, a solidão, porque eu, tipo assim, não sei, parecia que eu tava sempre com as pessoas, mas eu tava sempre sozinha, vazia. E demorou um tempo pra eu entender que quando você tá fora do seu país, você é seu porto seguro, você é tudo que você tem. E que estar sempre no meio de pessoas o tempo todo se preenchendo de algo, pode não ser pessoas, mas talvez de bebida, ou de compras, ou de, sei lá, outras coisas, namoros, encontros, isso não vai preencher o vazio que você sente de você mesmo, sabe? Isso foi algo muito, muito, muito impactante pra mim, quando eu realmente entendi isso.
E quando eu finalmente entendi isso, eu comecei a entender quem eu era também. Porque existe uma diferença entre solidão e solitude. E uma das coisas que eu mais contemplei quando eu vim pra cá foi a solitude. Antes de eu conhecer meu marido, por exemplo. Foi porque eu passei muito tempo comigo mesma. Eu ia pra parques sozinha, eu ia andar de bicicleta sozinha, eu andava 40 quilômetros de bicicleta no dia sozinha, coisa que eu nunca fiz no Brasil. Fui me conhecendo, me descobrindo, me redescobrindo, e isso foi abrindo as portas pra mim, porque aí eu consegui fazer amizades, eu consegui entender que a couve-flor não era feita da mesma forma em todos os lugares, eu comecei a aceitar aquela versão de mim que estava nascendo, porque existe uma versão da gente que é a versão que a gente deixou em casa e a versão da gente que a gente construiu depois de mudar de país. E eu acho que depois que eu vim pra China, né, a minha cabeça mudou dessa forma. E eu vim pra China, fiquei 3 anos aqui, depois fiquei 2 anos na Inglaterra, depois eu voltei pra cá, vai fazer 2 anos que eu tô aqui de novo agora em agosto. Uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. Porque eu cheguei aqui, por exemplo, com o idioma, com o inglês, nanã, aprendi o chinês, desenvolvi o espanhol, aprendi um pouquinho do coreano, mas já esqueci tudo. Mas assim, a coisa mais importante que eu vi é que o inglês ele foi a ferramenta para que eu conseguisse passar por todas essas transições. Porque assim, eu não iria conversar com pessoas somente do meu idioma. Não tem, os brasileiros não são maioria aqui, né? Você não acha eles em todo canto. Você precisa conhecer pessoas diferentes. Para eu ter a cabeça que eu tenho hoje, eu tive que sair da minha bolha, né? Como eu falei no início. Morar fora não somente mudou o meu inglês, porque eu tive que falar o tempo todo, né, em inglês, trabalhar em inglês, mas mudou quem eu sou. E hoje, muito do que eu sou é reflexo de tudo isso que eu passei uma palhinha para vocês, que eu pretendo no futuro aprofundar mais, para que vocês entendam os meus processos e conheçam um pouquinho deles. Mas é sobre isso, e se você gostou e quer continuar sabendo do que está por vir, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais por vir.